Olá, meu nome é Mari Naguel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre os fundos imobiliários e sobre a polêmica Carta da Esquadra que comparou alguns FIIs com o esquema de Ponzi. Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então fica até o final que o vídeo tá bom. Sim, nessa última semana, os fundos imobiliários viraram um assunto polêmico por causa da Carta da Esquadra. A Esquadra divulgou uma carta alertando sobre determinadas armadilhas de algumas varejistas e de alguns fundos imobiliários. E sim, a carta foi extremamente comentada, virou assunto no mercado e gerou burburinho, porque a Esquadra tem uma credibilidade em achar picuinha. Essa é a mesma gestora que apontou as inconsistências contábeis nos balanços de IRB, que acabou provando que a empresa era uma fraude. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive. E nesse vídeo eu pretendo comentar sobre os alertas para os fundos imobiliários, mas antes de chegar no assunto principal, eu acho que vale comentar o que foi falado sobre as varejistas, que infelizmente não gerou tanta comoção, mas a Esquadra também trouxe vários questionamentos importantes. Acho que não teve tanta repercussão, porque o mercado já está bem crítico com o setor. Estamos falando de varejo, né? Um setor que vem sendo xingado desde 2021. No começo do ano teve o caso de Americanas, que até agora ninguém foi preso. Então, ok, o setor está passando por um momento delicado e o mercado sabe disso. E aí vem o alerta da Esquadra de que as empresas estariam embelezando o balanço para o fechamento do trimestre. É algo importante? É algo que a gente tem que prestar atenção? Sim. É algo que surpreende? É algo que choca? Não. O próprio questionamento do que aconteceu com o market share de Americanas, que eu achei importantíssimo, não foi tão comentado. O e-commerce da Americanas encolheu 80%, e esse volume, em parte, foi capturado, mas o grosso, a maior parte, em vez de migrar para os concorrentes, acabou desaparecendo. E aí vem o questionamento do que isso significa sobre esse volume de vendas, Quanto desse faturamento era artificial? Qual era o custo de aquisição do cliente da Americanas? São coisas importantes para a gente entender qual é a cara do setor atualmente. Mas, enfim, o tema mais comentado, que gerou mais comoção e que é o assunto desse vídeo, realmente foram os fundos imobiliários. A Esquadra alertou para a armadilha dos dividendos desses fundos. Basicamente, a Esquadra fala que várias entidades, como ela chama, estariam pagando dividendos acima do caixa gerado pelos seus negócios para tentar inflar o preço dos ativos. Como assim? O que acontece? Essas entidades sabem que o investidor mais inexperiente, ele não costuma analisar o que ele está comprando, Ele não costuma analisar o fundo. O que ele vê, o que ele usa como métrica para saber se vale a pena investir ou não, geralmente é o dividend yield, É a única coisa que ele olha. E o que a Esquadra está afirmando? Que essas entidades estariam pagando dividendos artificiais para conseguir inflar o preço dos ativos, porque elas sabem que ao pagar mais dividendos, elas melhoram o dividend yield, atraindo esse investidor inexperiente que vai comprar mais cotas sem conhecer esse descasamento entre os dividendos distribuídos e, de fato, o fluxo de caixa gerado. E é daí que começaram a comparar os fundos imobiliários com o esquema de pirâmide. Que se o meu dividendo não está vindo do caixa gerado pelos negócios, então da onde ele vem? Teoricamente, esse dividendo inflado poderia vir ou de um aumento no endividamento ou de novas emissões, o que em ambos os casos não é uma estrutura sustentável no longo prazo. E a Esquadra defende que o que está sendo observado realmente é que os fundos estão fazendo emissões recorrentes para sustentar esse dividendo inflado. Ou seja, em outras palavras, quem está sustentando esses dividendos são os próprios investidores. Quem chegou depois paga os dividendos de quem chegou antes, numa estrutura piramideira, num esquema de Ponzi. Os novos cotistas cobririam os dividendos dos cotistas anteriores. Isso, obviamente, não vai durar para sempre. Elas não podem fazer emissões infinitas para sustentar esse dividendo de forma recorrente. Você tem cota de um fundo que o dinheiro adquirido das emissões, os recursos adquiridos, não estão indo para a compra de imóveis, para aquisições, mas na verdade só estão sendo repassados para os cotistas anteriores, então você está num esquema piramideiro. Em algum momento vai parar de entrar dinheiro e vai dar ruim. É isso que a Esquadra quis dizer com futuras surpresas negativas. E aí vamos lá, só para deixar claro. A Esquadra está falando de todos os fundos imobiliários, de que todos os FIIs fazem essa manipulação? Obviamente que não. Mas o questionamento que ela está trazendo é muito importante para você refletir se você realmente sabe o que você tem na carteira. A impressão que eu tenho é que as pessoas compram fundos imobiliários porque virou hype ou porque viram um YouTube falando sobre isso e não analisam o risco do que elas estão comprando. Não analisam realmente o ativo que elas têm. E assim, eu não tenho fundos imobiliários, sendo bem honesta, mas eu entendo o apelo de quem quer ter, Você conseguir investir nesse mercado com maior liquidez e com baixo capital,
mas eu fiz um vídeo comentando sobre isso no ano passado. Não é investimento livre de risco, que nem muito youtuber fala. É um investimento com características próprias, que tem que ser estudado, que tem que ser acompanhado, você tem que entender o que você está comprando. E aí vem, como saber de qual fundo imobiliário você deveria fugir? A esquadra não sinaliza na carta dela quais fundos teriam essa questão, mas muitos analistas defendem que os FIIs de crédito acabam se encaixando nesse risco, porque eles podem optar pela distribuição de valorização do preço da cota e eles também conseguem antecipar recebimentos futuros, então acabam tendo um risco maior. Mas realmente, se você quiser comprar uma cota, você vai ter que analisar as características daquele fundo em particular para saber se ele tem esse risco ou não, se ele está fazendo esse esquema piramideiro ou não. No caso, você vai ter que analisar as emissões que ele vem fazendo. Teoricamente, ele deveria sinalizar o que ele vai fazer com esse recurso captado. E você também consegue ir no relatório gerencial para ver historicamente o destino dado aos recursos captados anteriormente. E também para comparar o rendimento anunciado com o resultado. Ou seja, você consegue ver se aquele fundo está pagando mais do que ele está gerando. O vídeo foi esse, né? O objetivo era explicar realmente essa mensagem, esse alerta passado pela esquadra, deixando claro, eu não estou falando de todos os fundos imobiliários aqui, realmente vale análise para ver se o gestor está agindo de má fé ou não, mas fico alerta, né, sobre a importância de analisar mais do que o dividendo e o preço. Também tem que ver realmente o fundamento daquele ativo, para onde estão indo os recursos captados, o que de fato o fundo gera, realmente fazer uma análise mais estruturada e mais aprofundada. Comenta o que vocês acharam, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e até o próximo vídeo.